Quando o céu ainda guarda o silêncio da madrugada e os primeiros raios do sol tocam suavemente a terra, recebemos mais do que um novo dia, recebemos uma nova chance. A vida se reinicia e, com ela, a possibilidade de vivermos algo extraordinário. Não porque tudo ao nosso redor mudou, mas porque algo dentro de nós está prestes a mudar. A fé se acende. Começar o dia com fé é mais do que um hábito espiritual. É uma declaração de confiança, um ato de coragem e entrega. É decidir que, mesmo diante do invisível, acreditaremos no Deus que tudo vê. Que mesmo diante do impossível, caminharemos com aquele que tudo pode. Quantas vezes enfrentamos dias carregados de incertezas, sem saber o que nos espera nas próximas horas? É justamente nesses dias que a fé se torna o nosso escudo, a nossa luz e a nossa força. Ela não remove os obstáculos, mas nos ensina a enfrentá-los com a paz de quem não está só. E é nessa entrega confiante que percebemos: quando Deus está à frente, o impossível deixa de ser um limite e se torna cenário para milagres. Aquele que abriu o Mar Vermelho, que fez água brotar da rocha, que alimentou multidões com poucos pães e peixes, é o mesmo que caminha conosco agora. Esta manhã é um convite para recomeçar, para descansar a alma nas promessas eternas e declarar com ousadia: eu creio. Mesmo sem ver ainda, mesmo sem sentir, mesmo sem compreender tudo. Porque a fé não se apoia no que os olhos veem, mas no que o coração crê. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É nesse fundamento invisível, mas sólido, que vamos nos apoiar agora. Quando colocamos Deus em primeiro lugar no início do dia, todo o resto começa a se alinhar. Nossas emoções, decisões e atitudes são moldadas pela presença dele. Nada tem mais poder de nos fortalecer do que essa simples escolha: buscar a Deus antes de qualquer outra coisa. E mesmo que venham desafios, mesmo que surjam vozes contrárias, mesmo que o cenário pareça desfavorável, há uma certeza que ninguém pode nos tirar. Aquele que confia no Senhor jamais será abalado. Como está escrito no Salmo capítulo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Por isso, continue assistindo até o final. Há uma oração poderosa esperando por você, que vai renovar suas forças, reacender sua esperança e te colocar de pé para viver o extraordinário de Deus. Este não é apenas mais um vídeo, é um encontro com o céu. Então, respire fundo, silencie os pensamentos, abra o coração. O impossível começa a ceder quando a fé começa a agir. Deus está aqui, e Ele vai falar com você neste momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, começamos este dia com o coração aberto e os joelhos dobrados, reconhecendo que não há lugar mais seguro do que a Tua presença. Mesmo antes que as demandas se apresentem, escolhemos confiar no Teu cuidado. Queremos começar com fé. Fé que move montanhas, fé que abre portas, fé que desafia diagnósticos, fé que rompe o impossível. Declaramos que somos Teus e que o nosso dia pertence a Ti. Diante da Tua presença, entregamos todas as áreas da nossa vida. Cada pensamento que ainda nos rouba a paz, cada medo que tenta ocupar o lugar da esperança, colocamos aos Teus pés. Não queremos carregar pesos que não vêm de Ti, mas andar com leveza, guiados pelo Teu Espírito. Dá-nos sabedoria para discernir o que vem do alto e coragem para rejeitar o que tenta nos afastar da Tua vontade. Somos gratos, Senhor, por mais uma manhã. Acordamos com vida, e isso já é milagre. O ar que respiramos, o sol que nasce, o tempo que temos, tudo isso é presente. Agradecemos pelas pequenas bênçãos que, muitas vezes, passam despercebidas. Obrigado pelo pão na mesa, pela família que temos, pelo abrigo que nos acolhe e, acima de tudo, pela Tua fidelidade que não falha. Pai Celestial, colocamos nossas emoções diante de Ti. Sabemos que nem todos os dias acordamos fortes, mas mesmo nos dias de fraqueza, Tua graça nos sustenta.
como está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fortalece o nosso interior com poder, nos envolve com a tua paz e renova nossas forças como a águia. Não queremos caminhar segundo a nossa própria vontade. Conduz nossos passos pelo caminho da justiça. Alinha o nosso coração com o teu. Mostra-nos onde precisamos mudar, onde precisamos perdoar, onde precisamos nos humilhar. Não queremos apenas um dia bom, queremos um dia alinhado com os céus. Um dia onde o teu nome seja glorificado em cada decisão que tomarmos. Purifica os nossos pensamentos e, Senhor, livra-nos da ansiedade que tenta sufocar a nossa fé, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que a nossa mente seja cativa à tua palavra. Declaramos que o impossível não nos assusta, porque servimos a um Deus que abriu o mar, que fez o sol parar, que ressuscitou os mortos e que nos conhece pelo nome. O mesmo Deus que agiu em Gênesis, em Êxodo, em Mateus, em Atos, é o mesmo que está conosco nesta manhã. Nada é grande demais para o teu poder, e nada é pequeno demais para o teu cuidado. Jesus, estende tua mão sobre os lares que hoje precisam de paz. Visita as casas marcadas por brigas, por falta de diálogo, por mágoas antigas. Que cada lar representado nesta oração se transforme em um altar de adoração. Onde houver escuridão, que haja luz. Onde houver divisão, que haja reconciliação. Que o teu Espírito reine sobre cada ambiente. Pai de amor, intercedemos por aqueles que estão aflitos, pessoas que carregam diagnósticos difíceis, que estão enfrentando dias de luta na alma e no corpo. Pedimos cura, como está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Toca os ossos, os órgãos, o sangue, a respiração. Que doenças retrocedam diante do teu poder. Pedimos também proteção espiritual. Livra-nos das ciladas do inimigo. Cobre-nos com teu sangue, que é escudo e fortaleza. Como está escrito no Salmo capítulo 90 e 1 versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Guarda-nos do mal, da inveja, da violência, dos acidentes, das armadilhas invisíveis. Senhor, intercedemos por nossos filhos, que eles cresçam cheios do teu Espírito, guardados em todas as áreas. Livra-os do caminho do engano, da má influência, das escolhas que roubam a alegria. Ensina-os a ouvir a tua voz desde cedo. Que seus corações sejam sensíveis ao teu toque. Abençoa seus estudos, amizades e decisões. Oramos pelo nosso trabalho, Senhor. Que tenhamos sabedoria e excelência em tudo o que fizermos. Para os que têm um emprego, dá força e graça para permanecer. Para os que estão buscando, abre portas. Como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Supre cada necessidade com teu favor. Pedimos por direção, Senhor. Em cada passo, em cada escolha, queremos ouvir a tua voz. Não queremos ser conduzidos pela emoção, mas pela tua palavra. Fala conosco através da tua palavra, dos sinais, da paz interior. Dá-nos sensibilidade espiritual para compreender o tempo certo, o lugar certo e as pessoas certas. Fortalece nossa fé, Senhor. Quando o medo tentar nos paralisar, lembra-nos de quem tu és. Quando as circunstâncias gritarem impossibilidades, que o nosso espírito declare as promessas. Queremos ter uma fé como a de Abraão, que creu contra a esperança. Como está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, livra-nos da comparação, Senhor, que não percamos a alegria do nosso propósito olhando para a vida dos outros. Que saibamos esperar o nosso tempo com confiança, sabendo que o Senhor não se atrasa. Cada detalhe está sendo preparado por ti.
mesmo quando não enxergamos. Ensina-nos a descansar enquanto esperamos. Renovamos a nossa esperança agora. Ainda que ontem tenha sido difícil, hoje pode ser completamente novo. Ainda que ontem tenha havido lágrimas, hoje pode haver riso. Ainda que portas tenham se fechado, novas portas se abrirão. Acreditamos que o Senhor está sempre fazendo algo novo, como está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura, não a percebeis? Deus de justiça, colocamos diante de ti tudo o que é injusto. Situações que tentaram nos calar, nos envergonhar, nos ferir. Clamamos por justiça, mas não a nossa, a tua. Que tudo o que foi perdido seja restaurado. Que tudo o que foi roubado seja devolvido com honra. Que tudo o que tentaram usar contra nós seja transformado em testemunho. Multiplica o amor entre nós. Que sejamos agentes de reconciliação, que estendamos a mão, que liberemos o perdão, que amemos como fomos amados. Que a nossa fé não seja apenas falada, mas vivida em atitudes. Que sejamos exemplo dentro e fora de casa, no trabalho, nas redes, nas palavras e nos gestos. Aumenta nossa sensibilidade à tua presença. Que teu Espírito Santo seja o nosso conselheiro, amigo e guia. Ensina-nos a te adorar em espírito e em verdade. Que a oração se torne hábito, prazer e estilo de vida. Que o teu nome seja exaltado nas primeiras horas do dia e permaneça em nossos lábios até o último minuto da noite. Senhor, envolva-nos agora com teu amor. Abraça cada um de nós, mesmo os que estão distantes, mesmo os que não sabem como orar. Que esta oração alcance quem precisa ouvir tua voz. Que este seja um ponto de virada, um renascimento da fé, uma ativação do impossível. Cremos que quando oramos, o céu se move. E hoje, o céu está ouvindo. Deus de promessas, ensina-nos a caminhar mesmo quando não vemos o caminho. Que a nossa confiança não dependa de resultados imediatos, mas da certeza de que o Senhor está trabalhando em silêncio. Como está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregamos agora nossos passos, escolhas e o tempo de cada coisa em tuas mãos. Constrói dentro de nós um coração inabalável. Que os ventos das opiniões, das notícias e das pressões não abalem a estrutura da nossa fé. Queremos ser como aquela casa firmada sobre a rocha, que permanece mesmo quando a tempestade vem. Como está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 25, quem ouve e pratica a tua palavra é como o homem prudente que edifica sobre a rocha. Pai, queremos te adorar mesmo nos desertos. Não só quando tudo vai bem, mas também quando as lágrimas escorrem, quando a resposta ainda não chegou, quando tudo parece parado. Ensina-nos a louvar no vale, a confiar no silêncio, a te honrar mesmo quando a alma grita por explicações. Porque o Senhor continua sendo bom, mesmo quando não entendemos. Tira dos nossos lábios toda palavra negativa, Senhor. Que a nossa boca seja fonte de vida e não de murmuração. Que nossas palavras levantem, curem e inspirem. Como está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Que sejamos profetas da esperança em tempos difíceis. Desperta em nós dons adormecidos. Muitas vezes deixamos talentos escondidos por medo, insegurança ou comparação. Mas hoje, Senhor, clamamos para que o teu Espírito reacenda aquilo que foi apagado. Levanta em nós a coragem de usar tudo o que o Senhor nos deu para impactar vidas, edificar a igreja e glorificar o teu nome. Restaura os sonhos que pareciam enterrados, sonhos que deixamos de lado por causa das lutas, das perdas ou do tempo. Lembra-nos, Senhor, que o teu tempo não é o nosso e que nada está realmente perdido quando está nas tuas mãos. Como está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Sela em nosso espírito a identidade que temos em ti. Já não queremos viver segundo as vozes que nos rotularam,
nem segundo os fracassos do passado. Somos filhos do Deus Altíssimo. Como está escrito em 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E isso basta. Aumenta em nós a fome pela Tua palavra. Que nossos olhos brilhem diante das Escrituras. Que nosso coração se aqueça quando ouvirmos a Tua voz. Que a Bíblia não seja um livro fechado em nossa casa, mas uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo capítulo 119, versículo 105. Livra-nos da pressa, Senhor, dessa ansiedade que quer que tudo aconteça no nosso tempo, na nossa forma, no nosso controle. Ensina-nos a confiar no tempo certo, na estação certa. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Protege nossa vida emocional, Senhor. Tantas vezes somos abalados por críticas, rejeições e decepções. Fortalece nosso coração contra as armadilhas do desânimo, que não sejamos reféns das nossas emoções, mas guiados pelo Espírito. Que a Tua alegria seja a nossa força, como está escrito em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Ensina-nos a depender mais do Senhor e menos da nossa força. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos e só colhemos cansaço e frustração? Hoje nos rendemos. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, como disse Jesus em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podereis fazer. Livra-nos do orgulho espiritual, que nunca achemos que sabemos o suficiente, que fazemos o bastante ou que somos melhores que alguém. Que o nosso coração permaneça humilde, ensinável e quebrantado. Como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Coloca em nós um espírito de intercessão, que não pensemos apenas nas nossas necessidades, mas sejamos sensíveis às dores dos outros. Que o nosso clamor ultrapasse os muros da nossa casa e alcance viúvas, órfãos, enfermos, prisioneiros, missionários, governantes. Que o nosso coração pulse com o Teu. Guarda-nos dos relacionamentos tóxicos, Senhor. Tira de perto de nós toda a companhia que nos afasta da Tua presença. E se houver alianças que não vêm de Ti, desfaz com amor e proteção. Aproxima de nós pessoas que nos impulsionem para Teu propósito. Que nossos vínculos sejam santos, saudáveis e frutíferos. Aviva a Tua obra em nós. Que sejamos testemunhas vivas do Teu poder. Que as pessoas vejam em nós o reflexo de Cristo, não perfeição, mas transformação constante, como está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Dá-nos discernimento espiritual, que saibamos identificar as distrações, as setas disfarçadas, os ataques camuflados de oportunidades, que nada nos tire do foco, que ouçamos mais a Tua voz do que a dos homens. Que nossa sensibilidade ao Teu Espírito aumente a cada dia. Visita os corações endurecidos, pessoas que foram feridas por igrejas, por líderes, por irmãos, pessoas que se distanciaram da fé por causa de traumas e decepções. Pedimos restauração, que o Teu amor que cura tudo alcance onde nenhuma palavra humana consegue alcançar. Só o Senhor sabe o que cada alma precisa. E, por fim, nesta parte, acende em nós o desejo de servir. Que a nossa fé seja prática, que o amor se transforme em atitude, que a oração nos leve à ação, que possamos ser resposta à oração de alguém hoje, que sejamos luz no meio da escuridão, sal que preserva e cura, mãos estendidas no Teu nome. Senhor, consagramos este dia por completo a Ti. Desde o primeiro pensamento até o último gesto antes do sono, que tudo em nós Te glorifique. Que sejamos vigilantes, prudentes, amorosos e fiéis em cada ação. Que o nosso dia não seja apenas produtivo aos olhos humanos, mas frutífero aos Teus olhos. Que os céus testemunhem nossa entrega e que o inferno reconheça que andamos sob Tua autoridade. Renova em nós o óleo da alegria. Que sejamos livres da apatia,
do cansaço espiritual, da frieza que tenta se instalar com o tempo. Que o teu fogo arda em nosso peito, que haja paixão pelo teu reino, sede pela tua presença e ânsia pela tua voz. Como está escrito em Salmos capítulo 42, versículo 1. Assim como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Marca o nosso dia com encontros que venham do céu. Que estejamos atentos às oportunidades divinas que surgirão. Pessoas que cruzarão o nosso caminho não por acaso, mas por propósito. Que estejamos sensíveis para abençoar, ouvir, orar e servir. Que nossos olhos espirituais estejam abertos para reconhecer onde o Senhor está agindo e nos chamando para cooperar. Derrama sobre nós espírito de sabedoria. Que nossas palavras sejam temperadas com graça, nossas reações moldadas pela tua paz e nossas decisões guiadas pelo discernimento. Que tudo o que fizermos hoje tenha teu selo de aprovação. Que onde colocarmos a planta dos nossos pés, ali esteja a tua bênção. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Guarda-nos dos acidentes, das distrações que podem nos tirar do foco, das conversas que contaminam, das notícias que assustam e dos lugares onde não devemos estar. Que o nosso ambiente reflita o céu. Que nossos ouvidos ouçam mais a tua voz do que qualquer outra. Que a nossa paz seja tão forte que contagie até os corações mais inquietos ao nosso redor. Pedimos um derramar da tua presença nos momentos mais comuns. Que enquanto lavamos a louça, cuidamos dos filhos, dirigimos, trabalhamos ou descansamos, sejamos invadidos pela certeza de que o Senhor está ali. Que a nossa espiritualidade não fique restrita à oração, mas transborde em cada atitude, porque sabemos que o Senhor habita conosco. Que nossos olhos não se distraiam com o brilho do mundo. Não queremos ser seduzidos por atalhos, nem por conquistas vazias. Ensina-nos a buscar o que é eterno, a valorizar o que realmente importa. Que saibamos dizer não ao que nos afasta da tua vontade, mesmo que pareça bom. Que nossa maior ambição seja te agradar, e nosso maior sucesso seja obedecer. Deus de paz, traz reconciliação onde houver distância. Seja no casamento, entre pais e filhos, entre amigos ou irmãos na fé, que haja cura. Que nenhuma raiz de amargura cresça entre nós. Que aprendamos a perdoar como fomos perdoados. Que o amor que recebemos de ti seja a base de todos os nossos relacionamentos, nos moldando para refletir Cristo em cada vínculo. Unges a nossa cabeça com o teu óleo. Fortalece os nossos joelhos, firma os nossos pés, aquece o nosso coração. Que a nossa fé seja maior do que nossos medos, e que nosso amor por ti vença toda frieza. Queremos viver o impossível, mas também queremos ser fiéis nas pequenas coisas. Que haja avivamento no secreto, transformação no íntimo e propósito em cada detalhe. Santifica os nossos pensamentos, digo Senhor, que a nossa mente seja um altar e não um campo de batalha. Que tudo o que pensarmos nas próximas horas esteja alinhado com a tua verdade e com a tua santidade. Não queremos alimentar pensamentos de derrota, de impureza, de vaidade ou de dúvida. Queremos pensar como Cristo pensa, com mente renovada, com visão celestial. Coloca um freio nos nossos impulsos, que não sejamos precipitados em nossas decisões, palavras ou reações. Ensina-nos a esperar, a ouvir mais, a agir com sabedoria, que sejamos lentos para falar, prontos para ouvir e tardios para se irar. Que nosso espírito se submeta ao teu domínio e que nossos atos revelem maturidade espiritual. Dá-nos prazer em obedecer. Que o nosso coração se alegre ao fazer tua vontade, mesmo quando ela nos confronta ou exige renúncia. Que não vivamos negociando princípios ou buscando atalhos convenientes. Ensina-nos a obedecer por amor, não por medo, por gratidão, não por interesse, por convicção, não por conveniência. Ativa em nós a consciência da eternidade. Que cada escolha de hoje leve em conta o que é eterno. Que nossos valores não sejam baseados na cultura do momento,
mas na verdade que permanece para sempre. Que saibamos dizer não ao que é passageiro e sim ao que é eterno. Que a tua vontade seja o filtro para nossas decisões. Protege nosso espírito da religiosidade vazia. Que a oração não seja rotina, mas relacionamento. Que a leitura da palavra não seja obrigação, mas encontro. Que o jejum não seja performance, mas entrega. Livra-nos de toda aparência sem essência. Que sejamos verdadeiros contigo, sem máscaras, sem disfarces, sem hipocrisia. Que nossa alegria venha do céu, e não das circunstâncias. Que o riso que brota em nós seja fruto da presença e não da distração. Que a paz que sentimos seja resultado da comunhão e não da negação da realidade. Que sejamos alegres mesmo no choro, fortes mesmo na dor, confiantes mesmo no deserto. Guarda-nos da vaidade disfarçada de espiritualidade. Que nunca usemos dons, palavras ou ministérios para chamar atenção para nós mesmos. Que o holofote esteja sempre apontado para o Cordeiro. Que mesmo quando formos usados poderosamente, lembremos que a glória é toda tua, como está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 8. A minha glória, pois, a outrem não darei. Dá-nos olhos limpos para enxergar as pessoas como tu as vês. Que não sejamos rápidos em julgar, mas prontos para amar. Que não olhemos para as aparências, mas para o coração. Que saibamos discernir o propósito por trás da dor, o chamado por trás da queda, a promessa por trás da poeira. Ensina-nos a enxergar com misericórdia. Consagramos cada dom que o Senhor nos confiou. Que o talento não vire motivo de orgulho, mas instrumento de edificação. Que nossa voz, nossas mãos, nosso conhecimento, nossa criatividade, nossos recursos, tudo sirva ao teu reino. Que jamais enterremos aquilo que o Senhor nos entregou com propósito. Ensina-nos a lutar as batalhas espirituais com as armas certas. Que não usemos argumentos humanos contra fortalezas espirituais. Que o nosso escudo seja a fé, a nossa espada seja a palavra, e o nosso chão seja a oração. Como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12 ao 13. A nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso, tomem toda a armadura de Deus. Que tenhamos discernimento para fugir do que nos enfraquece. Que saibamos identificar o que parece inofensivo, mas esfria o nosso espírito. Que não toleremos pequenas brechas, pequenos desvios, pequenas concessões. Que sejamos radicais em fidelidade e firmes em santidade. Livra-nos da mornidão espiritual. Ajuda-nos a valorizar o processo. Que não tenhamos pressa para chegar onde o Senhor quer nos levar, mas que aproveitemos cada lição do caminho. Que saibamos crescer no escondido, ser fiéis no pouco, permanecer quando ninguém vê. Porque sabemos que o Senhor usa o processo para nos forjar, não para nos punir. Pai, sela nossos olhos contra os enganos do inimigo. Que não sejamos seduzidos por portas que brilham, mas que não têm tua aprovação. Que sejamos fiéis à direção do teu Espírito, mesmo quando o caminho parecer estreito, porque vale mais um passo no centro da tua vontade do que 1000 em direção contrária. Levanta em nós autoridade espiritual, mas temperada com humildade. Que sejamos conscientes da unção que carregamos, sem nos exaltarmos por isso. Que sejamos como Jesus, servos, mesmo sendo reis. Que ministremos com verdade, mas com compaixão, com fogo, mas com amor, com poder, mas com temor. Livra-nos do espírito de comparação. Que sejamos gratos pelo que temos, pelo que somos e pelo lugar onde estamos. Que celebremos o avanço do outro sem inveja. Que sejamos felizes com a porção que o Senhor nos confiou. Porque sabemos que cada um corre uma corrida única, e o teu plano é pessoal e perfeito. Que nossos olhos se fixem no que é invisível, como está escrito em 2 aos Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Que o eterno nos mova mais do que o imediato. Que o invisível pese mais que o visível. Que o espiritual comande o natural. Reforça em nós a consciência de aliança. Que não andemos contigo por interesse, mas por amor. Que não o busquemos apenas em tempos de luta, mas também em dias de bonança.
Que a nossa fidelidade não dependa da estação, mas da revelação que temos de quem Tu és. Um Deus digno de ser amado por quem Ele é, e não só pelo que faz. Coloca temor santo dentro de nós, não o medo paralisante, mas a reverência que nos impede de brincar com coisas sérias. Que o nosso coração não se acostume com o sagrado. Que nossas mãos não toquem o altar com descaso. Que não negociemos princípios, que temamos a Tua presença e honremos Tua glória. Dá-nos vigilância no pensamento e pureza na motivação. Que façamos o bem sem esperar aplauso. Que sirvamos sem esperar reconhecimento. Que a nossa vida secreta com o Senhor seja mais intensa do que qualquer ministério público. Que o oculto da nossa alma esteja cheio de luz. Por fim, Te pedimos, guarda o que o Senhor está fazendo em nós. Que esta oração não se perca com o fim do vídeo, mas gere frutos eternos. Que haja continuidade no que o Teu Espírito começou. Que o fogo não se apague. Que o céu nos reconheça como filhos em aliança. E que este dia seja o início de algo novo, cheio de fé, coragem e milagres. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe. Guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.